Olá, meus caríssimos, eu sou a Márcia Basílio, sou farmacêutica e hoje eu vim trazer um tema aqui para vocês, que é a doença hemolítica perinatal. Agradecer o convite da AFEPA e quero dizer para vocês que hoje eu estou desenvolvendo minhas atividades na Fundação Santa Casa de Misericórdia e é por isso que eu trouxe esse tema de tanta relevância para nós. E hoje eu vou falar da doença hemolítica do recém-nascido, porém voltada para a imunohematologia. Então vamos lá para a nossa aulinha. Então a doença hemolítica perinatal, ela é nada mais nada menos que uma anemia hemolítica e é gerada exatamente por que motivo? É devido a anticorpos onde a mãe que produz e esse anticorpo ele atravessa a barreira placentária, atingindo o que? A hemácia do bebê, promovendo o que? O encurtamento das hemácias, da vida útil dessa hemácia através de quê? Através de hemólise. Então, a causa é exatamente por incompatibilidade materno-fetal, ou seja, incompatibilidade sanguínea materno-fetal. Dentre a fisiopatologia e os aspectos laboratoriais, a doença hemolítica do recém-nascido ela pode causar a morte do bebê durante a gravidez ou até mesmo após o parto. Então, ela tem uma relevância muito importante na área de saúde, principalmente no âmbito da hemoterapia. Em casos extremos, ela pode levar a danos principalmente no sistema nervoso central do bebê, acarretando também paralisia, deficiência mental e até surdez. Após o nascimento do bebê, fatalmente também o bebê ele vai o quê? Vai evoluir com uma icterícia bem acentuada. Por quê? Porque exatamente ocorre a hemólise e o produto desta hemólise, dessa hemácia, é nada mais nada menos que a hemoglobina, que se vai converter em bilirrubina, gerando uma icterícia naquele RN. E com a mãe, gente, o que acontece com a mãe? Para a mãe, acontece também uma síndrome chamada síndrome pseudotoxêmica, que leva à hipertrofia desta placenta, leva também a lesões vasculares e lesões edematosas. Nós não vamos nos ampliar neste assunto, porque o nosso foco principal aqui é a imunohematologia. A condição para que isso aconteça é que, primeiro, tem que haver a permeabilidade placentária. Em segunda instância, que exista de fato a incompatibilidade materno-fetal, por exemplo, pelo sistema RH, onde a mãe ela deve ser negativa para o antígeno RH e do antígeno D, nesse caso, quando eu falo de sistema RH, eu estou falando apenas de um epítopo, de um antígeno chamado antígeno D. Eu não estou falando do sistema RH todo. Pode haver incompatibilidade materno-fetal por outros sistemas, inclusive os outros antígenos do sistema RH? Sim, só que a gente vai focar agora no antígeno D, porque ele é o mais imunogênico e é o que causa maiores danos. Exatamente por quê? Porque ele é um antígeno exclusivo de hemácia e também ele é o mais frequente seguido depois do ABO. E para que também isso aconteça, que uma vez os anticorpos formados, eles passem pela barreira placentária. Para isso acontecer, ele deve ter o quê? Ele deve ter tamanho e peso específico para que ocorra a passagem deste anticorpo e que ele possa, então, nesse caso, atingir as hemácias fetais. Então, como é que ela funciona, gente? O anticorpo, ele é materno, não é do bebê. Por quê? Porque o bebê ele não é maturo o suficiente imunologicamente para produzir anticorpos. Então, ele adquire esse anticorpo através da passagem deste anticorpo pela mãe. E a mãe, ela passa a produzir esse anticorpo por quê? Por duas situações. Uma é por transfusão. Se ela é negativa e recebe uma transfusão positiva, ela pode se sensibilizar por aquele antígeno que é estranho para ela, que não existe na hemácia dela. Então, a partir do momento que ela se sensibiliza, ela produz esse anticorpo. E esse anticorpo, se no caso o filho vier positivo e ele passar por essa barreira, ele vai atingir as hemácias causando a doença. A outra situação é a gestação, como a gente está fazendo a abordagem aqui. E como é que esse antígeno ocorre no filho? Exatamente porque esse antígeno é herdado pelo pai, ou seja, é um antígeno que o pai passa para o filho, a mãe desconhece e ela se sensibiliza por aquele antígeno que o filho herdou do pai. Esses anticorpos, eles só atravessam a barreira placentária porque eles têm peso molecular para isso.
Se fosse um anticorpo IgM, por exemplo, que é um pentâmero, é um anticorpo de alto peso molecular, ele não vai atravessar a barreira placentária. Os que atravessam, então, nesse caso, são de classe IgG. Então, a classificação delas é doença hemolítica perinatal por anti-D, que é o que a gente vai focar aqui, a doença hemolítica pelo sistema BO e a doença hemolítica por outros anticorpos de outros sistemas de grupos sanguíneos. Como ocorre e qual seria a profilaxia? Bem, aqui nós temos um desenhinho mostrando como é que ela ocorre. Primeiro, aqui vocês estão vendo que existe uma primeira gestação e aqui embaixo vocês estão vendo que existe uma segunda gestação. Na primeira gestação, o filho vem com uma hemácia positiva, ok? E na hora do parto, as hemácias fetais, através da mistura do sangue, ela atravessa a barreira, né? Acontece a mistura, na realidade, a mistura do sangue materno com o sangue fetal, e a mãe reconhece aquele antígeno presente na hemácia do feto como estranho. E ela passa a produzir o quê? No caso, anticorpos. Mas de que forma? O linfócito B, ele reconhece aquele antígeno como estranho, ele se diferencia em plasmócito, que é exatamente a célula que é efetora, e produz uma pequena quantidade de anticorpos de classe IgM, chamados IgM anti-D. Em seguida a isso, há a produção de quê? De células de memória. Se em uma segunda gestação materna ela gerar um outro filho que seja positivo também, o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa. Porém, como ela já possui células de memórias prontas, o que vai acontecer? Vai ocorrer de novo a diferenciação de plasmócito e essas células vai começar a produzir anticorpos de classe IgG e é esse anticorpo que vai atravessar a barreira placentária e causar hemólise no feto. Então, geralmente acontece primeiro uma sensibilização prévia para depois acontecer a formação de células de memória e com isso a secreção de anticorpos que vai causar anemia no bebê. Exatamente é esse anticorpo que vai atravessar a barreira, se ligar na hemácia fetal e gerar a hemólise. Bem, após o parto, a gente pode entrar também com uma profilaxia de imunoglobulina anti-D. O que seria isso? É nada mais, nada menos que uma vacina contendo anticorpos anti-D, exatamente para que ocorra a destruição dessas hemácias fetais, para que a mãe não reconheça aquele antígeno como estranho. Por quê? Porque vai acontecer a destruição e não vai haver em tempo hábil a produção de células de memória. Com isso, ela não vai se sensibilizar. Isso, no caso, para situações no pós-parto. Pode ocorrer também durante a gestação, no caso de o bebê desenvolver essa incompatibilidade. Porém, se isso ocorrer, é necessário tratar essa anemia, podendo até evoluir para uma transfusão intrauterina. Vale a pena também fazer a titulação do anticorpo que foi produzido. Bem, a doença hemolítica por anti-D, ela tem uma gravidade severa, tá? Devido ao quê? Exatamente porque esses antígenos do sistema RH, eles são exclusivos de hemácia, ou seja, não existem plaquetas, não existe outro tecido, ok? Eles são exclusivos de hemácia e por conta disso, ela é muito severa. Além disso, ele é o antígeno mais imunogênico conhecido e por isso que ele está frequentemente causando essa destruição e é por isso que nós temos que ter muito cuidado com mulheres em idade fértil que pretendem engravidar e que sejam de fato negativas. Inclusive, devem ser fenotipadas e tomar sangue compatível exatamente para que não ocorra sensibilização pela transfusão. Ela causa o quê? Uma anemia extremamente profunda, hiperbilirubinemia, que gera uma icterícia, podendo até levar ao retardo mental do paciente. A hidropsia fetal, por quê? Porque ocorre uma grande produção de eritropoetina, acometimento renal. A hidropsia fetal é um edema generalizado
porque você também vai acabar sobrecarregando o fígado daquele bebê, gerando este edema que é extremamente ruim para o RN. E ele pode sim evoluir ao óbito. Então, dos aspectos laboratoriais, os testes imunohematológicos para a mãe, principalmente no pré-natal, é a tipagem sanguínea BO e RH e a pesquisa de anticorpos irregulares. Neste caso, a pesquisa de anticorpo irregular é um exame muito simples de ser feito, que é o famoso Cumbis indireto, tá? Onde esse teste ele vai detectar se a mãe já foi sensibilizada, se tem ou não um anticorpo ali, que seja um anticorpo direcionado contra antígenos eritrocitários. A partir do momento que você identifica que tem um anticorpo ali, que você não sabe o nome, é preciso o quê? Você identificar este anticorpo. Fazendo o quê? O teste de identificação de anticorpo irregular. E irregular por quê, gente? Porque esse anticorpo não deveria estar ali. Se ele está, foi por algum motivo. Que motivo foi esse? Pode ter sido por gestação anteriores, pode ter sido por transfusão. E, consequentemente, você tem que reportar isso para o seu ginecologista e, com isso, fazer o melhor tratamento para que não venha desenvolver essa doença após a neonatologia, o período neonatal. É importante, se for detectado um PAI por anticorpo anti-D, titular também. E para a amostra paterna, é importante saber qual é a tipagem sanguínea do pai, principalmente nesse caso aqui, como é voltado para o sistema RH, se ele é positivo, porque ele pode transferir esse antígeno para o filho. E os aspectos laboratoriais para o neonato, o que é que nós devemos fazer? Nós também devemos, preferencialmente, fazer a tipagem sanguínea dentro das 72 horas. Por quê? Porque se a mãe necessitar fazer a vacina, você já tem a tipagem sanguínea do bebê. Okay? Se você precisar fazer a vacina anti-D. Então, se ele for de fato positivo, vale a pena fazer a vacina dentro das 72 horas para não ocorrer a formação de células de memória. A outra situação, se você já percebeu que ele está ictérico, que ele está apresentando quadro de anemia, você vai fazer a tipagem sanguínea, vai verificar o fator RH se ele é de fato positivo e fazer o Cumbis direto, que é o teste da antiglobulina direta. A partir do momento que você faz o teste da antiglobulina direta e você visualiza que tem um anticorpo fixado na hemácia desse RN, ou seja, este anticorpo é que está sendo responsável por causar a hemólise. Vale a pena fazer outro exame chamado ELUATO. O ELUATO é nada mais, nada menos que um exame onde se você retira o anticorpo fixado que está nessa hemácia e você identifica. Por que você tem que fazer isso? Para você saber de fato qual é o anticorpo que está causando a hemólise. Vale a pena investigar outros parâmetros bioquímicos, como por exemplo bilirrubina, contactar a hemoglobina desse bebê. E nesse caso vai aparecer reticulocitose no hemograma e presença de eritroblasto no hemograma. Por quê, gente? Porque se está acontecendo uma destruição na periferia, é lógico que as células jovens vão se emancipar para a periferia. Vai sair células jovens da medula e você vai aparecer o quê? Células jovens no sangue periférico daquele RN. Para correção da anemia, o que é que nós devemos fazer? Se isso já aconteceu, dependendo dos parâmetros avaliados pelo médico neonatologista, vale a pena entrar com imunoterapia e também a fototerapia, para evitar o quê? Evitar que aumente a condição da bilirrubina, para evitar o retardo mental nesse caso. O uso também de albumina vale a pena investir, e se essas metodologias não funcionarem, você vai optar pela exosanguínea transfusão, que é nada mais nada menos que a troca volêmica daquele sangue do RN por um sangue de doador. E como é feito isso, gente? Você vai ter que utilizar um sangue O, porque nesse caso, se tiver também uma incompatibilidade ABO, o sangue O já vai resolver, ok? E você troca também, nesse caso, com a exosanguínea transfusão, o plasma, porque o plasma daquele RN, ele possui o quê? Ele possui um anticorpo que não é dele, que foi herdado pela mãe. E qual seria o plasma que você, o tipo sanguíneo desse plasma que você vai fazer para esse RN? É um plasma contendo um anticorpo que seja compatível com a hemácias dele.
O CH, ele deve ser obrigatoriamente negativo. Vejam bem, o bebê ele é positivo. Por que você não vai fazer um sangue positivo considerando que o bebê é positivo? Exatamente porque se você fizer um sangue positivo, você vai dar mais substrato para acontecer a destruição dessa hemácia. Porque ele está cheio ali de anticorpo herdado da mãe. Anticorpos contra o antígeno D. Então, você tem que fazer o quê? Sangue negativo, concentrado de hemácias jovens, filtrado e irradiado para que previna outras reações imediatas, tá? E fazer um sangue com um plasma compatível com o sangue dele ou até mesmo um plasma AB. Bem, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de também fazer um convite a todos vocês, que todos aqui, a partir de hoje, possam fazer também uma doação de sangue. Procure um hemocentro mais próximo de sua casa e faça essa doação de sangue. Vamos fazer essa corrente do bem. Obrigada!